Olá, estamos começando mais uma edição do Aqui Pode. Aqui ao meu lado o jornalista Flávio Cirilo, que vai comandar comigo hoje uma entrevista com o nosso patrão, né, Flávio? Hoje a entrevista aqui é um papo descontraído sobre o balanço do ano de 2025 do Grupo Folha do Caparaó, do Instituto Sustentabilidade Brasil. Mas o Flávio vai me acompanhar nessa jornada. Flávio, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Valeu, obrigado, Alessandra. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. E vamos lá para esse bate-papo, né? Saber as novidades aí do Grupo Folha do Caparaó, do Instituto Sustentabilidade e também aí dos festivais, né? Que o grupo vai promover aí. Tem muita novidade. Quem vai falar isso pra gente é o nosso diretor do Grupo Folha do Caparaó e presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil, Elias Carvalho. Seja muito bem-vindo, Elias. Obrigado. Quando ela fala patrão, eu lembro. Quem quer o Silvio! É que todo mundo chamava ele de patrão. Patrão, é. Seja muito bem-vindo, Elias. Esse ano a gente se encontrou pouco aqui no Aqui Notícias, né? Foi um ano de muita correria, de muito trabalho, de grandes eventos. E você está fechando um 2025 grandiosamente. Bem, eu queria que você me falasse um pouquinho de como foi esse ano, qual o balanço que você faz. Estamos na reta final de 2025, qual o balanço desse ano, não só para você, como para sua empresa? Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou com saudade da redação, realmente, né? Tem bastante tempo que eu não venho e esse ano eu vim pouco aqui na redação. Bom sinal, né? Sinal que as coisas estão andando bem, então eu venho pouco. Mas realmente a gente acompanha de longe, mas a gente acompanha o trabalho de vocês, eu acho que está de parabéns. Esse ano foi um ano desafiador, um ano de muitos desafios, um ano que a gente levou e muito o nosso portal aqui noticias.com. Hoje o portal ele se colocou realmente como o maior portal de notícias do sul do Espírito Santo. Nós também dos maiores do estado. A gente se consolidou com muito importante que é a credibilidade, né? Nosso portal ele tem credibilidade. A gente se preocupa em levar ao nosso leitor a notícia verdadeira, bem apurada, né? Onde o leitor pode confiar naquilo que está lendo. Isso, para mim, é muito importante, porque informação tem demais na internet. Toda hora tem informação para tudo quanto é lado, mas que você pode confiar são poucas. E as nossas, com certeza, estão entre essas poucas confiáveis que o leitor pode ler e confiar de que aquilo que ele está lendo realmente é mais pura verdade do fato apurado. Você sempre fala com a gente da questão da fake news, né? O nosso papel enquanto jornalista, o nosso papel enquanto maior portal de notícias do sul do Espírito Santo é mostrar para os leitores a verdadeira informação, dar esse acesso à verdadeira informação, e a gente passou por mais um ano mostrando isso, levando para os leitores o nosso compromisso de levar a verdade, de levar a informação verdadeira. Esse é um trabalho que você vem fazendo, mas e para 2026? Quais são as perspectivas da empresa, já que a gente está falando num ano de Copa do Mundo, num ano eleitoral, que já é um ano muito desafiador para a imprensa, mas o Aqui Notícias, ele se consolidou, não só no Espírito Santo, não só no sul do Espírito Santo, como no Espírito Santo, como um veículo que leva a verdade para os seus leitores. O que a gente espera de 2026? A gente espera que seja um ano desafiador, um ano realmente um ano tumultuado, porque ano de eleição normalmente é tumultuado, tem aí naturalmente, principalmente com um país polarizado, né, que a gente vive hoje, uma política polarizada. Mas eu acho que o papel nosso da imprensa, a imprensa séria, realmente colocar a notícia como ela é. Quem tem que definir, né, o que acha, o que não acha, é realmente o leitor. E o Aqui Noticias.com vem fazendo isso, nós vemos trabalhando isso. Essa questão do que a gente vai fazer, sem dúvida alguma, é procurar se aprimorar cada vez mais a gente apurar melhor as matérias, cada vez mais a gente se aprofundar para, sem dúvida alguma, ser a referência do leitor, porque a internet está poluída. Talvez o leitor não perceba, mas quando ele torce para um time lá, ele torce lá para o Flamengo, o que vai chegar para ele durante todo aquele dia, durante um mês, é a notícia do Flamengo. Então ele não vai saber nada que acontece no Vasco, no Botafogo, no Fluminense, e vice-versa também quando acontece com o Vasco, e se ele é um torcedor do Vasco, vai chegar para ele só a notícia do Vasco. E aí o que acontece? O leitor, ele, muitas das vezes, ele fica enviesado, ele fica só lendo um lado, ele esquece de ler o outro. E aí cria-se dentro da comunicação a comunicação unilateral, onde ele só ouve de um lado, ele não ouve o outro lado. E cabe a nós, como imprensa séria, levar esses dois lados para o leitor.
o que disse um, o que disse outro, o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali, e o leitor define aquilo que ele acha melhor. Então, acho que, acima de tudo, cada vez mais vamos ser mais exigidos em trazer para o leitor a notícia como ela tem que ser. Você falou aí agora há pouco, Elias, a questão de ser um site referência, né? Não só no sul do estado, mas hoje para praticamente todo o estado do Espírito Santo. E isso mostra a força do Aqui Notícias quando você propõe, né, fazer o Sustentabilidade Brasil em pleno COP. Né? Então, assim, realmente levou o Aqui Notícias junto, né? E o Aqui Notícias se tornou essa referência aí, vamos colocar para todo o estado, ao estando lá na COP30, né? Fizeram, o Instituto Sustentabilidade Brasil promoveu sustentabilidade, a pré-COP, né? Lá em Vitória, e também terminou que levando praticamente o Espírito Santo lá para Belém. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito, né, desse desafio que foi, porque, assim, foi o único estado que tinha uma casa lá, um hub de conexão em pleno a COP30, um evento mundial, não é? A COP30, como você teve lá, sim. Na verdade é um grande encontro, é um encontro do mundo todo, né, onde o mundo se encontra. E para você fazer um encontro, você precisa de um local, você precisa de um espaço. Sim. A COP, por maior que ela seja, o espaço físico, ela é tão grande que ela acontece os encontros, mas não tem a intimidade dos encontros que muitas das vezes você precisa para falar de negócios, para falar de ações, para falar de futuro. E eu preparei um ambiente como esse lá em Belém, né, a 600 metros, menos de 600 metros da Blue Zone, e foi um sucesso. Levamos mais de 2.200 pessoas de altíssimo nível, gente do mundo todo. Nós recebemos gente do mundo todo lá. Nós fizemos mais de 60 painéis lá. Isso aí, nós colocamos o Instituto Sustentabilidade Brasil, no qual eu tenho a honra de presidir, num patamar nacional, eu diria num patamar internacional, tá? Então, isso nos proporcionou levar para a COP30 na Amazônia, né, o nosso instituto com as nossas ideias, com o nosso projeto. Isso já viabilizou a possibilidade desse ano nós realizarmos um evento no Rio Grande do Norte, na Paraíba, agora em março já, na Paraíba e Rio Grande do Norte, de sustentabilidade, para falar da Caatinga, nesses dois estados, e estamos viabilizando a participação nossa na Semana do Clima em Nova York, em setembro. E também a participação do Instituto de Sustentabilidade em Istambul, na Turquia, na COP31. Então, todos esses projetos serão executados esse ano que vem, porque nós fizemos a conferência pré-COP no Espírito Santo, em seguida fomos para Belém, dando os passos, e agora a gente vai partir para um campo maior para levar a sustentabilidade para o Brasil inteiro. Foi uma caminhada que nós trilhamos, que começou lá no Caparaó em 2021, e em 2026 nós vamos chegar a Nova York e nós vamos chegar na Turquia com o nosso sustentabilidade. Nós vamos fazer um evento na Semana do Clima em Nova York e nós vamos fazer um evento na Turquia, Istambul, esse ano. Então, esse é um processo que a gente conseguiu executar com muitas mãos, com muita, mas sem dúvida alguma, que a gente tem um propósito muito grande com essa questão da sustentabilidade. Isso é muito importante, a gente levar essa bandeira. A gente leva isso com muito amor, com muita dedicação. Então, essa, para mim, foi um ano brilhante por conta desse projeto. Agora, eu conheço o Elias há 18 anos, quase 18 anos, trabalho na empresa há 12 anos, e quem conhece o Elias nesse tempo sabe que o Elias é uma mente muito inquieta. O Elias, a gente já chama ele às vezes de Elias maluco, porque ele chega aqui com zilhões de projetos, e a cabeça do Elias, não sei como consegue tanta coisa ali, tanto pensamento, tantas ideias, tanta criatividade. E tudo que o Elias fala assim, eu vou fazer isso. A gente já fica com medo porque a gente sabe que ele vai fazer, porque ele sempre faz. Tudo que ele fala que ele vai fazer, ele faz. Uma dessas coisas que ele faz, e brilhantemente, eu estou acompanhando já há alguns anos, é o Festival de Inverno de Iguaçuí. A gente já falou de sustentabilidade, que é um projetão, você já acabou de falar que você está levando ele para um patamar internacional, e o Festival de Inverno, ele nasceu com esse intuito das suas raízes do Caparaó, de querer mostrar o Caparaó para o mundo. E você brilhantemente tem feito isso, porque você colocou Iguaçuí numa rota de eventos
nacionais, porque o Festival de Inverno, ele não é só do sul do estado, ele não é só de Iguaçu, ele já ganhou novos ares. As últimas edições foram edições de sucesso. Esse ano, quem pôde participar viu um show maravilhoso do Zé Ramalho, com os ingressos esgotados, e agora já com vendas para o próximo ano, com as atrações já definidas para o próximo ano, já sucesso de venda. Amanhã, o último dia do lote promocional, já quase tudo esgotado. Mas você sempre pensando não só na sua empresa, não só pensando em você pensando na região do Caparaó. Você sempre tem esse foco de desenvolver a região do Caparaó. E o Festival de Inverno, ele é uma prova disso, do desenvolvimento econômico da região do Caparaó. Porque você está elevando o turismo e a economia de lá. E eu queria que você me falasse, fizesse o balanço desse ano do festival e o que o público pode esperar para o ano que vem. Já que a gente vai ter um evento todo temático de Las Vegas, a gente já tem todas as atrações anunciadas e os ingressos já à venda. Eu acho que eu já, desde 2017, quando comecei a fazer o Festival de Inverno, eu já falava na concepção, eu já enxergava o futuro, nós estamos em 2025, de que o turismo é a única saída desse estado. Né? Por mais que você tenha o petróleo, que é muito bem-vindo, você tem aí a questão da logística, que o estado está se aprimorando para ser um bom polo logístico, mas sem dúvida alguma o turismo é o grande produto, porque o turismo ele universaliza muito a economia. O turismo, você trabalha com a economia muito maximizada, você trabalha ele em todas as instâncias. O turismo, você ganha o dono do hotel, ganha o restaurante, ganha o posto de gasolina, ganha o engraxate de sapato, ganha o lojista, ganha o cara que faz o sanduíche, ganha a pessoa que carrega a caixa de som, ganha o dono da sonorização, ganha, todo mundo ganha com isso. O cara que vende o pneu, o cara que conserta o pneu, porque movimenta a economia. Então, em 2017, eu enxerguei que a região precisava de um produto que trouxesse o turista para a região do Caparaó. Não era só para Iguaçuí, para a região do Caparaó. Esse ano, no evento, nós recebemos gente de 42 municípios diferentes e de 6 estados diferentes. E não fizemos nem 10% daquilo que a gente almeja fazer, que é realmente ter o Festival de Inverno na prateleira do turismo capixaba do Brasil inteiro. Eu quero que a CVC venda o pacote do Festival de Inverno. Eu quero que as agências de turismo, e para isso nós temos um grande parceiro hoje, que é o Sebrae. Tá? O Sebrae ele tem feito um trabalho extraordinário, junto com a Secretaria de Turismo, Governo do Estado, para o turismo no Espírito Santo, e junto com o Sebrae, e junto com a Secretaria de Turismo do Estado, com o secretário Vitor Coelho, e com o nosso diretor do Sebrae, eu tenho certeza que o Pedro Rigo, né, juntos nós vamos fazer uma parceria para que a gente consiga trabalhar todo o processo de turismo da região, com os hóspedes podendo ficar lá em Santa Marta, lá em Pedra Menina, lá em Patrimônio da Penha, o nosso ônibus, a nossa van, passando para recolher esse turista, levar para o evento e deixá-lo lá novamente à noite em segurança, elevando todo o conceito do evento como um evento regional. Um evento que vai atrair público para mudar aquela região, né, trazendo os hóspedes do Brasil inteiro para um feriado prolongado, vai ser feriado de Corpus Christi, a gente volta para a data nossa original, isso é muito importante, isso muda muito as coisas. Eu acho que o objetivo é esse, mudar a economia, ajudar na economia da região do Caparaó. Com o Festival de Inverno nós estamos cumprindo essa missão, né? Na questão de provocar, né, sem dúvida alguma, eu sempre estou buscando novidade. E eu percebi que shows você tem pelo estado inteiro. O próprio Alexandre Pires toca agora, dia 30 na Mais, que é um showzão. Você pode ir lá assistir também, que vai ficar bacana. Mas um show do Alexandre Pires, num evento de Las Vegas, com um cassino, com um monte de gente bonita, no Caparaó, com frio do Caparaó, com gente bonita, com gastronomia, aí é só a gente que tem. Aí é um produto nosso. Então é essa que é a temática do evento. É realmente levar as pessoas para o universo de Las Vegas. Né? Como é que é Las Vegas? Muita luz, muita gente bonita, né? Jogos, você tem roleta, você tem caça-níquel, você tem um monte de jogos ali para você brincar e saber, pô, eu estou num ambiente aqui de Las Vegas, que como é gostoso isso aqui. Então, a ideia é essa, levar esse universo de Las Vegas para dentro do festival esse ano,
e que certamente vai ser um sucesso. E é essa empolgação que a gente sempre vê quando ele fala do festival, né? Quando ele fala das empresas, do Instituto, acaba contagiando a gente que tá aqui junto. Aí a gente, por mais quando ele chega com uma ideia, fala assim, nossa, a gente vai fazer isso. Aí, então, meu Deus, lá vem o Elias com outra ideia. Aí no final já tá todo mundo com essa mesma empolgação, porque acaba contagiando todo mundo, né, Flávio? Exatamente, contagiando, assim, ele fala a respeito desse contágio em relação ao trabalho e tal, a movimentar, e a gente vê, né, essa participação durante todo o ano. Recentemente eu posso falar que eu fui lá para Jerônimo Monteiro, né, e pude ver lá no último fim de semana um grande evento, né, movimentou toda ali aquela região, teve uma cantata de Natal com mais de 200 vozes, né, e assim, o evento lotou, e aí eu tô falando porque eu tô falando de Jerônimo Monteiro, porque é um dos eventos promovidos pelo grupo, né, que é a Feira de Natal, parceria legal e tal, que não só aconteceu ali em Jerônimo, mas também em outros municípios. Municípios né? do estado de norte a sul. Norte a sul. E é uma iniciativa também que veio do Elias, como se fala, Elias maluco, né? E assim, as feiras também vão continuar acontecendo, né, Elias? Porque quando a gente fala de economia, essas feiras, ela movimenta de uma forma, assim, extraordinária, porque une empreendedorismo, você falou aí do Sebrae, né? O Sebrae está presente nessas feiras, você tem ali a movimentação da cultura local, então, assim, é uma feira que leva serviços para a comunidade também, por meio do Procon. Então, foi uma iniciativa aí que chega para dar uma força às prefeituras também, não é? As feiras foram muito importantes, né? Uhum. Fizemos 4 esse final de semana. Estamos ainda com uma andando em andamento, que é Alegre, ainda que é a Feira de Natal, que vai até o dia 24. Sim. Mas foram feiras importantes, são feiras importantes. A gente deve fechar esse ano com 35 eventos. Nossa. No ano todo, contar todos os eventos. Os eventos são importantes economicamente para todos nós, para a região, para a nossa empresa. E sem dúvida alguma é uma área que eu gosto. Eu gosto porque você se relaciona, você leva cultura, você faz uma mistura de gente, de pessoas, né? Network, né? E você, então assim, é um ambiente trabalhoso demais, é custoso, é desafiador fazer evento, mas ele é muito gostoso você fazer evento. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter prazer naquilo que a gente faz, e quando você fala aí que eu contagio, é porque eu compro a ideia, e quando eu compro a ideia, eu também vendo a ideia. Né? Eu não sei vender aquilo que eu não compro. Se eu não gostar de alguma coisa, se eu não querer aquilo, dificilmente eu vou conseguir vender. Mas quando eu acredito naquilo, eu vendo aquilo que eu acredito. E eu também não tenho essa coisa de ficar sonhando. Eu não gosto muito. O sonho ele é importante, ele é bacana, mas o sonho, quando ele é viável, você tem que realizar ele. E eu sou de realizar o sonho. Eu não sou de simplesmente chegar e ficar sonhando, porque eu poderia fazer isso, fazer aquilo. Eu não gosto de gastar tempo meu pensando naquilo que eu não posso fazer. Eu gosto de botar energia onde eu possa realizar. Eu posso fazer. Agora, a gente está aqui em Cachoeira de Itapemirim, terra de Roberto Carlos, que você é um grande fã e amigo, que a gente já sabe que você já bateu papo com o Roberto Carlos, mas eu quero puxar para os eventos daqui. Você já realizou o Roda de Boteco aqui, que foi fechado com o show do Alexandre Pires, que foi maravilhoso. Você fez o projeto Revelar Cachoeira de Itapemirim, o turismo como indutor do desenvolvimento econômico, não só de Cachoeira, como da região. E Cachoeira, a gente sabe que é uma cidade carente de eventos. Você também fez o Giro Gastronômico Guia A. É uma cidade carente de eventos. E você já externou pra gente em algumas ocasiões que você pretendia voltar a fazer eventos em Cachoeiro, colocar Cachoeiro de novo nessa rota de grandes eventos. Para 2026, você pretende trazer esses eventos para Cachoeiro? Você pretende realizar algum evento aqui na cidade? Então, eu preciso me aproximar mais, na verdade, do atual prefeito, né, da prefeitura. Eu não tenho nada contra a gestão, ao contrário, eu respeito muito os nossos líderes aqui políticos da região, da cidade, mas é a necessidade de a gente se aproximar e dialogar com eles, né? Eu tenho muita vontade de ajudar a Cachoeiro, trazendo bons eventos para cá, trazendo turismo para dentro de Cachoeiro de Itapemirim, mas sem dúvida essas coisas só acontecem com muito diálogo, com realmente uma dedicação de ambas as partes, né? Então, se a gente dialogar aí com a secretária de Cultura e Turismo do município, com o prefeito, né, com os vereadores, com o núcleo da gestão aqui de Cachoeira de Itapemirim, e acordarmos aqui, a gente pode sim trazer bons eventos para cá, realizar bons eventos, botar uma energia nossa aqui também, e com isso a cidade ganha, todo mundo ganha,
e eu gosto muito de Cachoeiro de Itapemirim. Eu estou em Cachoeiro com a empresa aqui já há muitos anos, e eu gosto muito de Cachoeiro de Itapemirim, tenho um carinho muito grande de Cachoeiro. Cachoeiro tem um potencial absurdo na questão cultural, você sabe disso. Você sabe a minha visão da área de Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro poderia ser muito maior culturalmente do que ele é, na minha opinião. Na verdade, externar o que ele é, né? Porque ele é grande, ele precisa externar o que ele é. É uma terra de muitos talentos que o Brasil precisa conceber, precisa conhecer, melhor dizendo, né? Mas sim, eu quero vir para Cachoeiro de Itapemirim. A gente tem que trabalhar só essa agenda, né? Porque, como eu falei aqui, a agenda desse ano vai estar pesada. Além de eleição, Copa do Mundo, você tem essas agendas fora do país aí, do estado e do país que a gente tem que executar e tem que encaixar aqui Cachoeiro no meio dessas agendas aí. É isso aí, em meio a essa falando em agenda, né? A gente já está aí há poucos dias de findar o ano, e aí a gente já tem aqui, nesse ano, a agonia dos bastidores políticos, né, Elias? E o Aqui Notícias, como sempre, a gente tá ali em cima do lance, né, recebendo os políticos, né, os pré-candidatos, recebendo as pessoas que formam opinião. Nós também estamos formando opinião, né? Nós formamos opinião e vamos formar mais ainda a partir de agora. E aí eu queria entender, né, você em meio a essa correria sempre tá ali no meio também, recebendo informações, aí recebe um WhatsApp lá de Brasília, ali aconteceu isso e tal. Então, assim, eu queria entender, né, como é que você está pensando aí esse ano de 2026 do ponto de vista político, né? Como é que o Aqui Notícias, você imagina que a gente deve se comportar e tal? Quais são os projetos para essa cobertura aí do ponto de vista político, né? Porque a gente também tem a equipe de esporte, mas do ponto de vista político aí. Bom, eu acho que essa política, quando ela é uma política de Estado, ela passa muito pelas decisões de Brasília. Sim. Porque em Brasília se decide as alianças que acabam refletindo nos estados, né? Então a gente tem aí o PMDB, por exemplo, que é um partido já de muita história, né? O PMDB é muito histórico, gente muito experiente, sabem jogar as peças no lugar certo, na hora certa, e que pode ser aí, eu falo que o PMDB pode ser o grande balizador dessas eleições, dependendo do que for acordado, do que está sendo acordado em Brasília. Então, eu acho que a gente pode ter uma eleição polarizada? Pode, mas talvez nem tanto. Ou eu diria que a gente vai começar a trabalhar, na minha visão, com os países da Europa, por exemplo. Você percebe, por exemplo, na França, você tem uma extrema-direita muito agressiva, muito agitada, você tem um centro-esquerda, você tem centro-direita e você tem uma esquerda. Né? Você tem uma esquerda, extrema esquerda, você tem uma extrema direita, e você tem centro-direita e centro-esquerda. Isso aí é um equilíbrio de poderes, né? Eu acho que jamais vamos deixar de ter a extrema direita aqui no Brasil, como nós já tivemos uma extrema esquerda muito forte, né? Fazendo muito protesto, muita, né? Então, acho que a gente pode ter, que a gente passe. Eu diria que o Brasil é um país muito novo, né? Nós temos 500 anos aí, que é muito novo em relação à Europa, então, assim, eu acho que a gente amadurece politicamente, e quando a gente amadurece politicamente, a gente vê que é necessário os debates, são importantes. Então, ter forças aí de extrema direita, de extrema esquerda, centro-direita e centro-esquerda, nesse debate democrático, eu acho que é saudável. É saudável isso. Eu acho que eu percebo que talvez aí o centro-direita e o centro-esquerda vão trabalhar muito junto nessa eleição, tendo os extremos aí debatendo, fazendo esse movimento e tal. Eu não acredito numa polarização como a gente teve da vez passada, com um lado, outro de 49, 50. Claro que tem o segundo turno, que isso pode aí caminhar para um centro-direita com centro-esquerda apoiado aí por esses extremos aí que vai escolher um lado, ou não, né? Mas eu não acredito nessa política agressiva que a gente veio tendo, por mais que pareça qualquer coisa hoje está virando política, né? Qualquer hoje há debate. Mas se vocês repararem, esse debate não é feito pela maioria, é feito pela minoria extremista. E nós temos uma grande maioria prestando atenção nesses debates. São gente equilibrada e que não votam por ideologia. Votam por aquele nome que eles acham que pode levar
o país é melhor, com mais equilíbrio. Então, eu tenho a impressão que os extremos vão continuar barulhentos, mas o centro vai trabalhar com uma força muito grande para botar o país em termos de centro, caminhando, seja na centro-direita ou centro-esquerda. Acho que a gente caminha para isso aí. E aqui no Espírito Santo, a gente já vê o tabuleiro de xadrez aqui já se movimentando, já bastante movimentado. A gente já teve o governador Renato Casagrande anunciou na última semana a pré-candidatura. Ele disse que, nem anunciou a pré-candidatura, mas ele disse que o candidato que ele apoia, o pré-candidato que ele apoia é Ricardo Ferraz, que é o atual vice dele. Por enquanto é o único nome que a gente tem já nessa corrida para o Palácio. Como que você enxerga as eleições aqui no Espírito Santo? Como que você acha que vai ser? A gente vai ter essa questão da briga da extrema-direita aqui, a gente vai ter esquerda, a gente vai ter centro. A gente sabe que o Ricardo, ele é de um partido mais de centro, mas como que você analisa as eleições? Como que você vê esse cenário eleitoral do Espírito Santo para 2026? Eu analiso que o capixaba, ele é conservador. O capixaba, ele vai ter vai ser passado a ele, as pessoas vão transmitir a ele de que o Espírito Santo só conseguiu sair do buraco que ele estava quando houve gente equilibrada fazendo o que foi preciso fazer aqui. Eu queria lembrar que o governo Paulo Artung, ele teve durante o seu mandato pessoas de esquerda e de direita dentro desse governo de Paulo Artung. Eu lembro que quando o PT e PSDB era acirrado, uma disputa acirrada, polarizada no país, Paulo Artung tinha secretários do PT e do PSDB que sentavam à mesa do governo dele e governavam o Estado com equilíbrio. Renato Casagrande fez a mesma coisa. Renato Casagrande hoje tem gente do PT, tem gente do PSDB, tem pessoas da direita, tem pessoas da esquerda dentro do próprio governo Casagrande. E também governa o Estado de maneira equilibrada. O Espírito Santo não pode e não deve sair desse equilíbrio. E o equilíbrio, na minha opinião, ela não está nos extremos. O equilíbrio está no centro. Ele está no centro. Então, assim, eu acho que o Espírito Santo ele caminha para raciocinar, para pensar, né, e trabalhar com esse equilíbrio. Eu acho que a gente vai ter aí, como eu falei antes aqui, os extremos, né, batendo boca, falando, brigando, aí, as ideologias aí, política, né, mas que o Espírito Santo, ele provavelmente deve eleger um candidato de centro, que eu acho que é o melhor caminho para o Espírito Santo. Agora, esse ano também tem eleições para deputado estadual, deputado federal e Senado. A gente, principalmente aqui no sul do estado, a gente ainda tem pouca representatividade nos três poderes. Eu queria que você falasse para os nossos leitores do aquinoticias.com sobre esse processo. O Brasil ele tem se transformado ao longo dos anos, a gente entendeu nas últimas eleições que os eleitores estão cansados daquela velha política, querendo novidade, mas e para esse 2026? Como que você espera esse comportamento dos eleitores daqui do sul do estado na hora de escolher os candidatos para deputado estadual, para deputado federal e para Senado? O jogo de eleição para deputado, ele também é jogado por cima. Né? Ele vem por cima. Muitas das vezes, ele tem os deputados que apoiaram o governo e, merecidamente, tem o apoio do governo nessas candidaturas. E aí, muitas das vezes, aquele candidato pequeno lá do interior, ele tem muita dificuldade de se organizar, né? De disputar uma eleição com a mesma paridade de um candidato que já é deputado. Então, eu acho que nós vamos alterar muito pouco a Assembleia, vamos alterar muito pouco a Câmara Federal, talvez aí 30% se alterar, no máximo isso aí. E já no Senado a gente espera realmente, nós temos dois senadores agora, que a gente eleve a qualidade do nosso Senado, porque é muito ruim a qualidade do nosso Senado hoje. Nosso Senado hoje é muito ruim, né? Uma exceção aí ou outra, ele não representa um Senado da altura que nós já tivemos com Paulo Artung, com Jéssica Mata, com o próprio Ricardo Ferraz e com o próprio Casagrande, que já foram senadores. Olha o nível desses quatro, olha o nível que a gente tem hoje. A gente tem um nível muito ruim, muito ideológico, né? Muito ideológico. E a gente não tem uma representatividade. E o Senado, ele é muito importante para o Espírito Santo, porque ele tem o mesmo número de todos os estados. São Paulo tem 3, Rio de Janeiro tem 3, Espírito Santo tem 3. Então, esse debate no Senado, nós precisamos ter gente com qualidade, gente que saiba realmente o que está fazendo, gente que tenha compromisso com o Espírito Santo,
para que a gente consiga realmente ter em Brasília um equilíbrio para trazer, para brigar pelo Espírito Santo lá no Senado, lá no governo federal, o que é muito importante. Falando em Senado, a gente acompanhou aí também o desempenho dos nossos deputados federais, são 10, né, e aí eu queria ouvir a sua opinião, porque tivemos votações importantes esse ano, né, e assim, a gente viu lá como a bancada federal capixaba se comportou. Eu queria que você, né, falasse do ponto de vista da nossa bancada federal lá em Brasília, ela tem sido satisfatória, tem atendido os interesses do Espírito Santo? A nossa bancada federal é gigante. Eu tenho estado em Brasília, quando eu vou a Brasília eu visito, porque ela é pequena, mas sob a liderança do deputado da Vitória, que faz isso muito bem. Da Vitória é uma prova de equilíbrio. Eu tive numa sessão de debate de orçamento esse ano em Brasília, e o da Vitória no centro, com deputados de esquerda de um lado e direita do outro, e eles elogiando o trabalho do da Vitória, né? Felicitando o da Vitória pela condução da bancada. Mostra que é um deputado de equilíbrio, que isso é política equilibrada. Volto a dizer, o Espírito Santo só está muito bem hoje porque aqui a política ela tem sido equilibrada, né? Então eu acho que a bancada nossa é gigante porque ela é pequena, mas ela sabe negociar, ela sabe se estruturar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando, por exemplo, tem um debate muito importante, que o Rio de Janeiro, São Paulo ou Minas precisa aprovar uma lei que precisa aprovar para Minas, para São Paulo, para o Rio, a nossa bancada se junta a eles, apoiando o projeto deles, e votam junto. Em compensação, esses mesmos deputados apoiam o Espírito Santo quando nós precisamos. Isso é articulação. Sim. Então, vocês precisam de mim, nós ajudamos. Eu preciso de vocês, vocês me ajudam. Isso aí, com isso, tem a bancada nossa conseguido aí nos defender de muito jabuti aí, que coloca em cima do muro atrapalhando o Espírito Santo, né? E realmente tem consolidado e tem deixado o Espírito Santo na vanguarda nessa questão da ligação com o parlamento e com o Espírito Santo. Então, nossa bancada ela está de parabéns. Eu acho que é importante ter uma bancada forte e que faça esse movimento articulado como o da Vitória faz à frente da bancada. É isso. Conversamos com o presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil e diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho. Elias, é sempre um prazer conversar com você e é sempre uma aula de política pra gente, né, Flávio? Sim. A gente ficaria aqui falando de política. E a gente não pode, antes de ele se despedir, tem uma pergunta que eu posso fazer, né? Pode. Pode fazer? Pode, vou deixar. Meu Deus do céu. Deixa eu fazer. Deixar ele fazer. Não, é porque assim, a gente falou de política aqui, né? A gente sabe que você é muito engajado e tal, e a gente tava falando de eleições 2026. A gente sabe que tem aí no cenário pelo menos 4 nomes flutuando aí para governo do estado, né? Eu queria saber assim, Elias, você tem favorito para as eleições 2026? Eu acho que tem. Tem favorito. Se você for analisar todo o contexto, a gente tem um governo do Espírito Santo muito bem avaliado, a gente tem um governador muito bem avaliado, a gente tem um governador que aprendeu a lidar com as redes sociais e tem brincado literalmente com as redes sociais e tem caído no gosto da população. Talvez a gente, depois de Gerson Camata, a gente tenha hoje um governador mais popular do que depois de Gerson Camata, no Espírito Santo, seja hoje o governador atual, Renato Casagrande. Isso, para eles, isso o torna, eu tenho brincado que isso o torna um general eleitoral, não é cabo eleitoral, mas não é general eleitoral. Então, a força do governo do estado, com essa popularidade de Casagrande, rodando em todos os municípios, andando em todos os municípios, levando o Ricardo Ferraço junto, torna o Ricardo realmente o favorito das eleições. Tá? Isso aí, o favoritismo não quer dizer que ele vai ganhar a eleição. A eleição é outra história. Mas hoje, como favorito, para mim, Ricardo Ferraço é o favorito, porque tem todo esse contexto. O Ricardo se torna governador, provavelmente a partir de março, porque o Renato ele teria que sair para a candidatura de Senado, então ele é governador, tendo um Renato Casagrande como coronel eleitoral, rodando todos os municípios, né, com a caravana do Casão, vamos dizer assim. Isso vai tornar realmente o candidato
bastante competitivo em relação aos outros. Claro que do outro lado você tem gente nova, né? Você tem uma geração nova que está chegando, tem o prefeito de Vitória, você tem aí o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho, você tem Pasolini em Vitória, você tem candidaturas aí competitivas, né? Que estão entrando, que estão chegando numa eleição de transição. Nós estamos vivendo uma eleição de transição de geração, né? Então eu acho que essas lideranças novas, elas estão apenas chegando, elas têm muito caminho pela frente, mas hoje no momento eu acho que o Ricardo é o favorito para levar essas eleições. Isso. Respondido sua pergunta? Respondido minha pergunta. Elias, muito obrigada por ter participado. Eu queria abrir os microfones agora para você agradecer 2025 e deixar a mensagem para os nossos leitores aqui do aquinoticias.com do que esperar de 2026. Bom, eu quero agradecer a nossa equipe toda, nosso pessoal, tanto dos eventos quanto nosso pessoal do jornal, cada dedicação, cada matéria, cada esforço, cada notícia publicada. A gente não publica só notícia ruim, a gente também publica notícia boa. E eu desejo realmente que a gente publique mais notícia boa do que notícia ruim em 2026. Mas, acima de tudo, que a gente possa prestar um serviço relevante à nossa comunidade, aos capixabas, com nossa informação, né? E que também a gente tenha também na nossa observação aí os nossos parceiros, né? As pessoas que nos apoiam com seus anúncios, veiculando seus anúncios com a gente. Porque para manter um jornalismo sério, você precisa de recurso. Então, quando você tem as empresas anunciando com a gente ampliou bastante esse leque, é porque demonstra a credibilidade que o nosso portal tem, né? Então, eu quero agradecer a todos, agradecer a Deus aí pela saúde, porque saúde é importante para a gente manter aí o raciocínio lógico, né? E vamos para cima, porque 2026 já está na porta, está chegando aí. E vamos com os dois pés, porque é hora da gente realmente ter equilíbrio, e a gente só tem equilíbrio quando a gente pisa com os dois pés. Exatamente, exatamente. É isso, gente. A gente vai encerrando os nossos podcasts de 2025 por aqui. Também agradecendo a vocês por todo o carinho, pela audiência de 2025 em todos os programas que a gente disponibilizou aqui. 2026, a gente vai fazer uma pausa para descansar agora, eu e Flávio, mas 2026 a gente volta com toda a energia carregada, com muitas novidades, e já começando a falar de política a partir de fevereiro, que o Jogo Aberto vem com tudo, ano que vem cheio de novidades, mas a gente conta tudo para você lá no nosso portal aquinoticias.com. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima.